Começamos bem o programa, começamos com gagueira. Fala cambada de narco-socialista. E aí, tudo bom com vocês? Hoje é dia de notícia boa, senhoras e senhores. Finalmente temos um dia. Normalmente, nossos dias são o quê? Se o dia é ruim, só tem bosta. Se o dia é bom, tem um monte de notícia ruim e aí umas 2 ou 3 notícias boas. Hoje o dia tá com bastante notícia boa, assim. Vamos poder voltar a falar bem dos Estados Unidos. A gente esqueceu que os Estados Unidos têm coisa boa, tanta merda que o Deep State americano faz. Hoje tivemos uma série de lembretes que ainda tem gente boa ali nos Estados Unidos, que eles ainda têm resquícios da cultura americana roots. Mas, como sempre, a notícia boa é do lado de fora. No Brasil, a gente tá fudido mesmo. O que a gente tem de notícia hoje para vocês no Brasil? 3 coisas, basicamente. Tríade do mal, né? O STF aprovou a cobrança de contribuição assistencial para sindicato. É tipo um imposto sindical, só que pior. Então, assim, os caras estão se vangloriando de que o imposto sindical não voltou, não está sendo discutido. A contribuição é pior que o imposto. Vamos dar uma olhadinha nisso. Temos a Unimed, acusada de coação por falar o óbvio, por falar que se passar piso, se aumentar piso para enfermeiro, eles vão demitir um monte de enfermeiro, porque, né? Aparentemente, o nego não entende leis econômicas básicas, aliás, aparentemente não sei porque eu me surpreendo ainda. Mas a Unimed é uma empresa que meio que tem que se fuder mesmo, vamos ver por quê. Mas o problema é que não é só a Unimed que vai passar por isso, né? E por último, temos o Rafael Tavares, do PRTB, político pequeno, de pouca relevância, mas que foi condenado a mais de 2 anos de chilindró por discurso de ódio, basicamente por fazer piada irônica na internet. Vamos dar uma olhadinha. Basicamente, o cara falou ironicamente ali na época que da eleição do Bolsonaro, um crime de 5 anos atrás. Tá? Maravilha. O crime voltando no tempo também, foda-se a jurisprudência, né? Foda-se a lei não retroagir, mas o crime do cara foi fazer piada, falando que a população brasileira estava se preparando, que ele estava se preparando para a perseguição de negros, gays, minorias e afins, que a esquerda tanto temia. Olha só, preso, chilindró. 2 anos, 4 meses e 15 dias. Parece a letra do Racionais. Saindo do Brasil, temos a Colômbia. O governo e o Exército de Libertação Nacional avançam em acordo de paz. Isso aí fala, maravilhoso. Mais ou menos. Avançam em acordo de paz porque agora o Exército de Libertação Nacional, o grupo de narco-comunista, é o governo. A gente já sabe que eles têm um narco-comunista, o Pietro, lá o Petro na presidência. E, como evidência disso, como é que se diz? A Colômbia está batendo o recorde de exportação de cocaína. Recorde de exportação de cocaína. Eu não sei se eu fico triste ou feliz, assim. Normalmente eu ficaria feliz. Massa, exporta o máximo, produtor se dando bem. O problema é que essa cocaína, esse dinheiro de cocaína vai para financiar comunismo. Aí fico meio perdido com as minhas emoções. Enfim, joga fora, América Latina, foda-se, é um lugar esquecido por Deus. Os Estados Unidos tá dando orgulho pra gente. Temos uma notícia ruim. A notícia ruim é que o Deep State está se intensificando. O Departamento de Segurança Nacional, o famoso Homeland Security, está financiando 34 grupos de esquerda radical. E aí você fala, mas os Estados Unidos financia grupos de esquerda radical. Não. Ele está financiando 34 grupos esse ano para que eles sejam violentos. Basicamente, o Departamento de Homeland Security quer 34 grupos que formem milícias para impedir atos de terrorismo, de supremacia branca. Olha só a narrativa dos caras. Quem comete crime nos Estados Unidos, em grande maioria, são os próprios negros, e eles cometem contra outros negros também. Esse negócio de que existe crime de ódio, supremacia branca e afins nos Estados Unidos é uma fabricação da esquerda, mas o Homeland Security está usando dessa fabricação para justificar, repassar milhões de dólares para grupos extremistas de racismo negro, de LGBT e afins. Sabe? Olha só que maravilha. O Estado criando pequenas milícias. Maravilhoso. O que pode dar errado?
Mas, em compensação, temos notícias boas. Duas, basicamente. A primeira é que a Michelle Grisham, uma vagabunda que é a governadora do Novo México, resolveu passar uma política de emergência sanitária para banir a segunda emenda no estado. Banir não, perdão. Suspender por 30 dias a segunda emenda no estado. Emergência sanitária igual a pessoas não podem ter e portar arma, mas é só por 30 dias para achatar a curva. Eu sei o porquê. Teve uma figura brasileira aí que falou, né? É por isso que eu quero que o povo se arme, porque vai lá um bosta de um prefeito, faz uma bosta de um decreto e tranca todo mundo de casa. Se tivesse armado, Pois é. não era trancafiado. Pois é. Mas aí você fala, Bill, você falou que era notícia boa, o que que tá rolando? A notícia boa é que já tem um monte de xerife no Novo México falando que não vai cumprir a lei. Eles não vão cumprir a lei. A governadora passou o decreto e os xerifes falaram, não, isso é claramente inconstitucional. Eu não vou trair o povo que me delegou esse trabalho de xerife. Não vamos aplicar e acabou. Maravilhoso, maravilhoso. Mas enfim, temos essa notícia e temos o Texas sendo o Texas e mandando muito bem. O Texas mandou mais 35 mil imigrantes ilegais para as chamadas cidades santuário, as cidades de imensa maioria democrata, que falam que é um absurdo, que normalmente não estão na fronteira, tirando Los Angeles, não estão na fronteira com o México, mas falam que temos que ter abrigar todos os imigrantes, todas as pessoas são pessoas, todas as vidas importam. Então o Texas falou suave, toma esses 35 ilegais que entraram aqui e cuida vocês. Gostou, leva para casa, basicamente. Sendo que 13 mil desses só foram para Nova York, exclusivamente. Enquanto isso, Nova York, que já está com 110 mil imigrantes ilegais, na cidade de Nova York, não no estado de Nova York, a cidade de Nova York, que já está com 110 mil imigrantes ilegais, está em pânico. O prefeito está pedindo para os órgãos públicos reduzirem o seu orçamento, acharem uma forma de cortar o seu orçamento, porque eles não estão conseguindo dar conta dos imigrantes ilegais. Olha só, para o prefeito pedir para cortar o orçamento, para o Estado querer reduzir gasto, é porque a situação tá ruim demais. Palmas pro Texas, palma pro Texas. Estados Unidos também está lançando uma nova rota de comércio entre a Índia e a Europa, está tentando lançar, né? Anunciou uma nova rota de comércio entre a Índia e a Europa, passando pelo Oriente Médio, para tentar competir com o projeto russo e com o projeto chinês que estão fazendo a mesma coisa, ou seja, está rolando algum tipo, finalmente, de mobilização minimamente relevante e que tem cara de ser minimamente bem sucedida dos Estados Unidos contra a guerra econômica da Índia, da China e da Rússia. Não acho que vai dar muito certo. O que deu certo foi um pacotão de acordos com o Vietnã, acordos militares, acordos econômicos e afins. Só não acordo de livre migração, né? Porque o Deep State americano quer gente ignorante e que não trabalha para emigrar. Gente trabalhadora do Vietnã, asiático, basicamente, eles não gostam muito, não, porque asiático tende a ganhar dinheiro, sabe? Coisas desse tipo, se tornar autossustentável. E quem é autossustentável não vota nos democratas, Não volta, né? nos democratas, né? Pois é. Que mais que a gente tem? Notícias da guerra. Temos os militares chineses visitando o México daqui a 4 ou 5 dias. Visita bem intensa. Temos a Rússia basicamente cometendo um suicídio migratório, sabe? A Rússia vai começar a importar chinês a rodo. Eu já estou em pânico aqui. Mas eles basicamente estão conversando de abolir a necessidade de vistos entre Rússia e China. Ou seja, você não vai mais precisar tirar vistos, mostrar que você tem um trabalho, mostrar que você tem alguma razão para estar no país. É óbvio, você acha que russo vai emigrar para a China? Não vai. Vai ter uma avalanche de chinês sendo exportado para a Rússia e os resultados disso serão tensos. Por fim,
temos duas coisas estranhas. Para terminar o dia estranho hoje. O Putin está falando em armas do futuro, falando em desenvolver armas como raio laser, armas de rádio e coisas do futuro. Uma fala meio nada a ver, até porque eles já têm esse tipo de arma, mas assim, estranho. E, ao mesmo tempo, o Zelensky coringando e ameaçando a Europa. O Zelensky basicamente falando que, ó, se a gente perder a guerra, a culpa é do Ocidente, dos países europeus e dos Estados Unidos, e vocês estão cheios de ucraniano imigrante aí. Então a gente vai se lembrar de quem, sabe, um negócio meio de ameaça mesmo aos caras que ajudaram, ou pelo menos gastaram muita grana tentando ajudar a Ucrânia. Enfim, essas são as notícias de hoje. Salve para quem está chegando aí, salve pro João Heck, que já mandou um oi para a gente. Antes da gente entrar nas notícias do dia, vamos aos nossos follow-ups. E começando pelo Brasil. Os follow-ups, vamos começar com um ruim e um bom. O ruim é aquilo que a gente sempre sabe, que a gente noticia todo dia: perseguição da ditadura narco-comunista, dos petistas, a gente que fez o seu trabalho, basicamente. General Braga Neto tem sigilo telefônico quebrado em operação da PF. Aí você fala, puta, mas que operação da PF é essa? Pode ser um cara militar, ex-ministro da Casa Civil, pode ser que seja um corrupto, pode ser que seja uma nova Lava Jato. Aí você vai ver que operação é essa? O que é essa operação perfídia? Uma operação deflagrada nessa manhã que tem como objetivo investigar supostas fraudes e irregularidades cometidas por empresários e membros do Gabinete de Intervenção Federal na Segurança do Rio de Janeiro. Vamos voltar no tempo um pouquinho? Vocês lembram como estava o Rio de Janeiro? Vocês lembram como estava o Rio de Janeiro há 5, 6 anos atrás? O Rio de Janeiro continua na merda, mas assim, vocês lembram o que estava acontecendo com o crime organizado no Rio de Janeiro há 5, 6 anos atrás? É uma situação tão ruim que a polícia do Rio de Janeiro desistiu e a gente teve que ter uma intervenção federal no Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro não deu conta da violência e a União teve que intervir. Agora, os petistas estão procurando pelo em ovo na intervenção federal, no favor que nego fez ao Rio de Janeiro para tentar coibir a criminalidade, sendo que não deu tão certo assim, mas aliviou. É a grande desmelhora petista, né? É aquele grande esforço que os caras fazem de forma sistemática para punir qualquer pessoa que combata o crime no Brasil, porque o que eles querem é crime mesmo. Essa é a diferença do narcocomunismo para o comunismo clássico. O comunismo clássico queria unir a classe trabalhadora, queria unir o proletário ali contra a burguesia. O narcocomunismo quer unir vagabundo mesmo, quer unir criminoso e fazer a revolução dos criminosos em conjunto com a classe burocrática do deep state brasileiro. A grande classe revolucionária para essa galera é o criminoso, não é o trabalhador. O trabalhador já é alienado e corrompido pelo sistema, e o que é vítima e oprimido pelo sistema estatal. Eu tive o desprazer de ver o Mangabeira Unger, aquele cara que a gente falou na nossa Cataláxia sobre a escola crítica, lembra? A escola de Frankfurt. O cara que foi um brasileiro que foi um dos grandes cabeças da escola crítica lá nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago, se eu não me engano. Eu tive o desprazer de ver ele ao vivo e ele falava isso com todas as letras, que as classes marginalizadas e criminalizadas pelo Estado brasileiro têm um potencial revolucionário. Foi muito difícil não partir para a agressão física, conseguir, mas assim, você vê que de fato tá na cabeça desses vagabundos. Você podia agredir ele, eu podia argumentar a ele que você estava exercendo seu direito como agente revolucionário. Né? Agente revolucionário, talvez, podia. Acabei saindo da faculdade, largando a faculdade de qualquer jeito, né? Podia ter largado a faculdade com um processo a mais, porque que mal faria. Mas ele tá tão velhinho que seria homicídio, tadinho. Enfim, tadinho não, né? Mas foda-se. Isso vai no sopro, então, né? Pois é. Notícia ruim, a já esperada. Notícia boa, já esperada também.
o agro brasileiro torando o pau. Mostramos aqui na semana passada que o Brasil tinha passado os Estados Unidos na produção de milho e agora o Brasil está batendo seu próprio recorde na produção de soja nessa bagaça e na exportação de soja. A gente, em 2022, exportou, né? Os heróis do agro, no qual eu não me incluo, porque eu não produzo soja nem milho, sei nem plantar batata direito, mas no ano passado, os grandes empresários do agro brasileiro exportaram quase 79 milhões de toneladas. Esse ano, o nego já está prevendo 99 milhões só de exportação. A produção foi de 130 milhões, basicamente, para quase 160. Palmas a todos os envolvidos, porque é essa porra desse agro que segura o país em pé e alimenta não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Então, assim, palmas. É só o que temos a dizer para esse pessoal do agro. Tomara que vocês consigam continuar prosperando, apesar da situação política do país, porque vocês merecem. Um povo que tem uma puta cultura, um povo que fez um puta trabalho. O que mais que a gente tem de follow-ups? O Delgatti se fudendo. Também mais coisas esperadas. O Delgatti que já tinha sido condenado há 20 anos e um mês. 20 anos e um mês é sacanagem, né? Bota 20 anos, arredonda para baixo essa bagaça. Mas não, 20 anos e um mês, como sempre acontece com essas testemunhas fakes de ditadura comunista. E agora tomou mais 1 ano e 1 mês e 10 dias também por cometer um crime de calúnia, por atribuir falsamente crime ao Januário Paludo, procurador que integrava a força-tarefa da Operação Lava Jato. Quer dizer... Aí você vê, se o cara já tem esse histórico de mentir, até o próprio cara que lançou ele publicamente, que foi o Greenwald, já falava assim, cara, não dá para confiar totalmente. E o cara ainda é condenado por atribuir falsamente crime. Qual é a validade de todo aquele circo que ele apresentou na CPI do 8 de janeiro? Ele conseguiu arruinar o circo e é por isso que ele tá indo preso por 20 anos agora. Aliás, parabéns a ele pelo circo, porque se não fosse ele, se não fosse a pura incompetência e falta de noção do Delgatti, talvez aquele circo tivesse ido à fruição. Mas o cara conseguiu mandar a melhor frase já dita num julgamento brasileiro fake, que é o fato de que uma sala cheia de gente decide o resultado das eleições brasileiras e que a única forma de impedir isso, de mudar essa situação, é com voto impresso e auditável. E volta aquela coisa, assim, eu preciso mencionar, porque para mim fica cada vez mais claro como água, sabe? A arrogância ocidental de pensar que fraude eleitoral é uma coisa dada a só países de terceiro mundo. Eu tava comentando contigo, eu tava assistindo Gangues de Nova York, e lá já tinha aquela frase icônica de que não interessa quem vota, e sim quem conta os votos. Cara, o Fukuyama tem um livro da hora sobre isso. O Fukuyama, o Francis Fukuyama, cientista político americano, ele tem 3 livros muito fodas. O primeiro é o da década de 90 ali, que é o Último Homem e o Fim da História. Ele tem uma sequência de livros, uma bilogia, não sei como é que se chama, um par de livros foram lançados como par, que é As Origens da Ordem Política e a sequência, a parte 2 dessa porra, que eu não tô me lembrando o nome agora, Decadência Política, Ascensão Política e Decadência Política, alguma coisa assim, que trata justamente do caso dos Estados Unidos, como é que os Estados Unidos conseguiu sair de um país de fraude eleitoral a rodo para um país minimamente civilizado, justamente falando dessa época. É bem interessante. Ordem e Decadência Política, da Revolução Ordem e Decadência Política. Não é tão bom quanto o primeiro é melhor, As Origens da Ordem Política, mas esse é bem interessante também. Fica a dica para quem quer estudar um pouquinho de ciência política. São livros densos, mas são livros muito bons. Mas o melhor de todos do Fukuyama ainda é O Fim da História e O Último Homem, onde o cara prevê em 92 a eleição do Trump, basicamente. Mas, enfim, puxação de saco do Fukuyama à parte, o que a gente tem de notícia? Até porque ele não merece tanta puxação de saco assim, ele acerta em muitas coisas, mas ele tem muitos defeitos. Lembra que a gente falou que a Alemanha ia passar
a sua lei verde, a lei verde do aquecimento. Pois é, não pode mais aquecimento a gás, não pode mais usar petróleo, não pode usar mais nada que polua para criar aquecimento. Por quê? Porque os caras literalmente fabricaram o problema de poluição que eles já estão falando há muito tempo. A Alemanha, se você olha o preço do carvão, ele fez isso aqui no mercado americano e nos mercados europeus em geral. Sabe, o preço do carvão passou anos aqui, carvão e lenha sempre andaram muito juntos, e aí do nada fez isso aqui. Por quê? Por causa dessa guerra maluca, os caras cortaram o suprimento de gás natural, a Alemanha dependia de gás natural para o seu aquecimento, gás natural que é relativamente limpo quando você queima, aí começaram a usar carvão e lenha para se aquecer, torar o pau de fumaça na atmosfera. Os verdes, o pessoal ambientalista ficou horrorizado com isso e agora eles passaram essa lei controversa. Controversa para quem? Para o alemão não, porque é um povo meio bunda mole. Mas estima-se que passou, a gente avisou que ia passar, já falamos sobre ela em episódios passados, só que estão estimando que vai custar 1 trilhão de euros para a economia alemã. A economia alemã que já está em frangalhos, a gente vem noticiando desde o começo do programa Empresa Quebrando, empresa que era mais antiga do que o Estado alemão quebrando. Sabe, uma das foundry, uma das siderúrgicas mais antigas do mundo fechou as portas por causa do governo alemão, coisa que nem o Hitler conseguiu fazer, a Merkel conseguiu. Parabéns aos envolvidos, a Alemanha tem que ser enterrada. Enfim, próxima notícia. A Polônia aprovou as bases para uma compra massiva de HIMARS. Aquela mesma coisa que a gente já vem mostrando aqui, que a Alemanha fez, de investir pesadamente em defesa aérea, a Polônia agora está fazendo, investindo pesadamente em defesa aérea. A gente viu na Ucrânia o quão bem esses HIMARS funcionaram. A Ucrânia não ficou chovendo míssil para sempre ali e se tornou um lugar devastado, não. Os HIMARS são extremamente caros, mas eles funcionam direitinho. A gente já explicou várias vezes aqui no programa por que defesa aérea antimíssil é um mito, mas caso vocês não saibam, é porque você gasta basicamente 2 ou 3 mísseis, pelo menos 2 mísseis, para abater um míssil de ataque. 2 ou 3 mísseis de defesa para abater um míssil de ataque. Se alguém manda 100 mísseis de vez e um nuke no meio dessa porra, não existe defesa aérea, mas vai explicar isso para o público geral polonês e alemão, vai explicar isso para os burocratas poloneses e alemães. Isso aqui é extremamente perigoso porque passa uma falsa sensação de segurança. E os países já estão agindo com essa falsa sensação de segurança. A ideia de que, olha, agora a gente vai investir em defesa aérea e a Rússia não vai conseguir nos tocar. Massa. Pessoa, se tem uma coisa que leva a ações produtivas e boas, é a falsa sensação de segurança, né? Todo bêbado que se acha forte pode atestar para isso. Enquanto isso, a Bielorrússia... polonês bêbado, né? Polonês e alemão bêbado é meio de regra, né? De lei. Até a belorrusso também. Mas, pelo menos, o bielorrusso e a Rússia estão tomando um tipo de medida de defesa antiaérea um pouco mais razoável. Isso é que é interessante de ver dessa notícia. As unidades de defesa aérea bielorrussas, tá? Hoje tá difícil, tomei muita porrada na cabeça de checheno hoje. Mas as unidades de defesa aérea bielorrussas estão praticando destruir alvos aéreos na Rússia. Isso se chama humildade, basicamente. Os caras estão assumindo que vai passar coisa por cima da Bielorrússia, que eles não vão conseguir derrubar mísseis enquanto eles estiverem passando na Bielorrússia. Uma assunção extremamente razoável, porque defesa antiaérea contra míssil é mito. E eles estão começando a praticar o ops, e passou, e agora? Agora a gente manda o míssil para ir atrás dele, atrás do míssil que passou, enquanto ele está em território russo antes dele cair.
e aí você faz meio que uma pinça aérea, uma estratégia de pinça aérea, onde a Rússia bota a sua defesa antiaérea, a Bielorrússia bota a sua defesa antiaérea ao mesmo tempo, e é um negócio interessante, vamos ver como é que vai evoluir, mas o que eu gostei foi a humildade, os caras estão assumindo que vai dar merda, os caras estão assumindo que eles vão deixar passar míssil, e é exatamente isso que você quer em um treinamento de defesa, sabe? Assumir que vai dar merda. Caralho, o Momo BR mandou uma pesadíssima aqui no chat. O governo alemão é tão limpo que só usa gás para matar judeu, né? Meu Deus do céu. Ei, de fato, na década de 30, os caras estavam tranquilão em usar gás. Agora, para aquecer pessoas e manter as pessoas vivas, não. Só mostra, de fato, o caráter antivida da cultura alemã. O que mais que a gente tem de notícia para vocês? A Ucrânia, falando em coisas anti-vida e ideias maravilhosas, a Ucrânia mandou um ataque de drone perto da maior usina nuclear da Europa. É isso aí. Essa é a notícia. Essa é a notícia. Palmas a todos os envolvidos. Teremos em breve. Cara, esse Chernobyl 2.0 tá demorando para acontecer. Essa usina de Zaporizhia é aquele negócio que todo mundo já viu que vai dar merda. Todo mundo tá assim, com a mão na cabeça. E a gente tá tanto tempo com a mão na cabeça que o braço cansou e a gente esqueceu do risco que é. Tem a maior usina nuclear da Europa no mesmo país que viu Chernobyl, no meio de uma zona de guerra com um psicopata que já provou que está disposto a sacrificar a sua própria população. Então, complicado. E tem aquele outro fator que eu acho maravilhoso também, né? Que eventualmente vão rolar as acusações de que se explodir essa bosta aí, que foi que fez foi a própria Rússia, né? Pois é. Foi a própria Rússia que quis nuvem radioativa para dentro do seu território. Porque o Putin é um lunático que faz ações descoordenadas e caóticas. Não tem um histórico de ser um agente de inteligência com cálculos racionais, né? Não, agora o comediante já é demais, mas assim, lógicos, pelo menos. Ok. O certo é o comediante que esfregava o pinto em piano, já apareceu claramente cheirado de cocaína e principalmente. Desde o começo da guerra, mas assim, comediante, artista que não usa droga, não confio. Enfim, o que mais que a gente tem? A Armênia e os Estados Unidos já vão começar os exercícios militares. Boy, that escalated quickly. Sabe, essa porra escalou rápido. Os caras anunciaram que iam fazer o treinamento. A gente falou melhor sobre a situação da Armênia ontem. Os caras anunciaram na semana passada que iam fazer um exercício. A Armênia, que faz parte da OTAN russa, do CIS, anunciou na semana passada que ia fazer exercícios com os Estados Unidos. A Rússia olhou e falou: oi? Que? Como? E agora eles já estão fazendo. E os Estados Unidos parece que se articulou legal, porque a Moldova, quer dizer, não a Moldova, mas assim, como é que se diz? O Lira da Moldova, o speaker, como é que se chama em português essa porra mesmo? O presidente da Câmara da Moldova está falando já sobre cortar relações com a OTAN russa. A Moldova, que essencialmente é um pedaço da Romênia que fala russo e que sempre agiu como uma ponte entre o Oriente e o Ocidente europeus, agora está começando a falar em parar de ser essa ponte. Eles falam isso explicitamente, eles reconhecem explicitamente que a Moldova sempre cumpriu o papel de ponte entre a Europa Ocidental e a Rússia, e que eles estão cansados de fazer essa ponte e vão cortar relações com o CIS. Vamos ver se isso vai para frente mesmo. Isso é um político de alto escalão que falou. Não sabemos se o governo inteiro está alinhado. Eu chutaria que sim, e eu chutaria que não é coincidência a Moldova e a Armênia estarem ao mesmo tempo se rebelando contra a OTAN russa. Isso tem cara de ser algo muito bem articulado, muito bem pensado e muito bem sincronizado. Mas creio que é isso de follow-ups, é isso mesmo. Esses são os desenvolvimentos recentes de notícias antigas. Salve Pato, oi Russetes, eu sempre perco tudo com o Gordão Ucrânia no nosso comentário, do nosso chat. Salve para todo mundo que tá chegando aí, salve pro Rainax, pro Momo BR, pro Gordão Ucrânia e afins, todos esses degenerados que só estão soltos por incompetência do Flávio Dino.
Vamos às nossas notícias do dia, começando pelo jab direto do Brasil. Aquela tríade de notícias maldosas, né? Aliás, antes da gente começar essa bagaça, paga a gente aí, deixa um like, se inscreva no nosso canal e, por favor, compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas. É assim que a gente está crescendo. Todo dia pinga 1 ou 2 malucos novos aí assistindo a gente. No Shadowban é assim que a gente tem que crescer mesmo. Por favor, ajudem a gente. Aproveito para ler os 2 comentários, né, que estão muito bons aqui. O Momo BR falando: e aí, gordão, quanto tempo para a Ucrânia ganhar a guerra? E o gordão Ucrânia respondendo: falando mal da Ucrânia. Maravilhoso. A gente tem o melhor chat da internet, não é possível, velho. Mas, enfim. Vamos às notícias brasileiras. Deixa o like aí, todas essas porra. Vou fazer uma gravação, vou só apertar um botão daqui pra frente. Mas, enfim. Brasil, por maioria, STF considera válida a cobrança de contribuição assistencial para sindicatos. Ah, meu Deus do céu, que maravilha. Se eu não me engano, foi 10-1. Primeiro, foi 10-1. Em segundo lugar, o STF está legislando como nunca, né? Como nunca não, como sempre nos últimos anos, né? Não, mas eu digo assim, agora ele virou um poder não de ali de resolver caso, agora ele está assumindo o papel de Câmara 2, sabe? Senado 2. Sim. O Senado Executivo, parceiro. Esse negócio de ficar perdendo tempo com votação e afins. Primeiro, o povo é burro, então o povo vai eleger representantes que não sabem o que estão fazendo, que nem entendem qual é a vontade do povo, porque o povo é burro e não sabe qual é o melhor para o povo. Então é melhor que a gente tenha uma elite de pessoas iluminadas que sabem o que é melhor para você. É simples assim. Não sei qual é que vocês libertários têm problema com esse tipo de coisa, sabe? Parece que você sabe o que é melhor para sua vida. Não sabe. Você é burro, você é criança, então o STF decide para você. Você, por exemplo, não concordaria voluntariamente em sustentar um rebanho de vagabundo de sindicatos, não sabendo que eu não consegui nem pensar em termos de piada nenhuma razão para o sindicato existir. Mas beleza. Basicamente, o que o STF decretou e por que eles estão vendendo... Cara, primeiro, vamos passo a passo. Contribuição é a cabeça da minha pica, né? Ninguém contribui para o sindicato. O sindicato toma o seu dinheiro usando o poder do Estado. Esse negócio de chamar imposto de conta... Imposto, por mais que seja roubo, tem um nome bom, é honesto. Imposto, é imposição a você. Contribuição é sacanagem. Contribuição é que nem chamar estupro de sexo surpresa, sabe? Não dá. Contribuição assistencial é foda. Contribuição, você só tá contribuindo para dar uma assistência aqui pro sindicato. É pior que o imposto sindical. Por quê? O imposto sindical é o equivalente à remuneração de um dia de trabalho. Beleza? Tá fixo. É um dia de trabalho para você dá pro sindicato. Chato. Tá sendo roubado de um dia do seu trabalho. E, primeiro, ele é usado para o sindicato oferecer ao trabalhador benefícios como creche, bibliotecas, educação formal e profissional, balelas. Mas ele tinha um papel claro dentro do sindicato, bem definido do porquê que o sindicato pode usar esse dinheiro. Era usado para desvio de dinheiro, né? A creche do sindicato não era exatamente um lugar onde o dinheiro era bem gasto. Mas a contribuição, primeiro, o valor não é fixo e é estabelecido por negociação, ou seja, vai ser mais que um dia do seu trabalho. Porque negociação entre patrão e empregado é abuso de direitos humanos, né? Agora, negociação entre parasita sindical e explorado sindical... Não é como se o parasita sindical chegasse para você e falasse, vamos negociar? Não, é uma negociação que não é negociação, é uma imposição sindical mesmo. E não existe negociação entre quem está apontando uma arma para sua cabeça e você, sabe? É uma ilusão de negociação. Mas o imposto sindical, pelo menos, era fixo e tinha atribuições claras. A contribuição assistencial, vou chamar de CA, porque eu não vou ficar falando contribuição. A CA não tem valor fixo, é estabelecido por negociação, entre todas as aspas, e é usado para custear atividades assistenciais dos sindicatos, principalmente as negociações coletivas. Ou seja, é usado para
qualquer porra que o sindicato quiser é utilizado para assistência do sindicato, parceiro. Então, você vai pagar mais e não vai ter nada de volta. É basicamente essa notícia, palmas pro STF. E o STF normalmente faz aquelas votações, aquela oposição simbólica, né? 7-4, 6-5, 10-1 pro sindicato, parceiro. Não tem nenhuma ilusão de para quem que esses caras trabalham. Não é para você, é pro Deep State mesmo. Meu Deus do céu. O que mais que a gente tem de Brasil? Hoje o Brasil tá curto e grosso. É setembro, né? Grosso entrou. Estamos em setembro? Ainda estamos em setembro. Foi mal, pessoal. Eu entrei pra academia de MMA cheia de checheno e eu tô tomando porrada na cabeça toda semana agora. Talvez eu tenha pequenos danos cerebrais. Então, se eu gaguejar demais, vocês já sabem o porquê. Próxima notícia. A Unimed de Goiânia é acusada de coação em reunião por piso na enfermagem. Meu Deus, coação? A Unimed Goiânia chegou, sentou os enfermeiros numa sala e aí os empresários chegaram com armas, rifles, apontaram os rifles para os enfermeiros e falaram: vocês estão coagidos agora, vocês precisam trabalhar para a gente, escravos da enfermagem malditos. Ah, não, porque estamos num mundo pós-moderno e palavras não têm significado objetivo mais. Quando é o Estado fazendo atos coercitivos, não, é democrático. Quando é empresa privada só avisando a gente vai dar merda, sabe? Eu acho que vai dar um problema que a gente vai ter que cortar custos se essa bagaça passar. Isso inclui demitir pessoas, é equação, sabe? Pois é. Olha, cara, jornalista é uma raça pútrida. O áudio vazado de uma reunião de profissionais de enfermagem representantes deixou a cooperativa em maus lençóis com a categoria. Como se existisse a categoria, né? Existisse o coletivo de enfermeiros, todos eles pensam iguais, todos eles têm o mesmo valor. Não deixou eles mal com a categoria, deixou eles mal com os vagabundos que compõem a categoria e com os supostos representantes que não representam ninguém, a não ser os seus próprios interesses. Enquanto enfermeiros e enfermeiras buscam garantir o pagamento do piso salarial, que heróicos, a Unimed, malvada, tem buscado um mecanismo desanimador aos profissionais, ajustar alguns benefícios para atingir o valor do piso. Cara, jornalista tem que apanhar, bicho. Mas enfim, o que está acontecendo? O piso salarial, a gente já mostrou aqui no programa, na época que passaram essa balela, que é uma maluquice. Todo piso salarial é uma maluquice. Salário é definido pela produtividade do empregado e pela oferta e demanda. Sabe? O piso é a produtividade. O teto é a produtividade. Ninguém vai pagar para um funcionário mais do que ele traz de valor para a empresa. E o piso depende de quantas pessoas estão contratando no mercado. Se tem um cara contratando, o salário vai lá para baixo, porque você não tem escolha. Se tem várias empresas contratando, o piso vai lá para cima, porque você pode simplesmente falar: não quero trabalhar para você, você paga pouco e vai. Tudo como deve ser. Livre mercado, competição e salários definidos de forma voluntária. Para o Estado, isso é coação. Para o Estado, isso não pode. O que o Estado fez? Passou um piso salarial. Subiu o salário à força dos enfermeiros, sem conhecer a situação de um monte de hospital, sem conhecer a situação de um monte de empresas de medicina. O Estado, o planejador central do Estado não sabe o que ele está fazendo. Ele fica dando um monte de tiro no escuro e foda-se, vai pegar nos outros, quem está dando tiro é ele. Mas a Unimed, como uma empresa do ramo da medicina, e aliás, não só a Unimed, se fosse só a Unimed, foda-se, sabe? A Unimed é uma empresa que tem relações, sempre teve relações escusas com o governo, sempre se escusas aqui não no sentido necessariamente de ilegais, mas no sentido de se aproveitar de tudo que é tipo de benesse estatal, se aproveitar de tudo que é tipo de barreira de entrada que o Estado coloca possíveis concorrentes contra eles. E, portanto, tem mais é que se fuder mesmo. Nenhum pêsame pela Unimed. O problema é que isso não é um problema da Unimed, é um problema do mercado inteiro e é um problema de você como consumidor do mercado de saúde. Sabe? A Unimed, como todas as outras empresas de saúde,
está tentando dar algum jeito de minimizar o baque econômico dessa lei maldita do piso salarial. Ela está tentando negociar, ao invés de pagar dinheiro, a gente consegue aumentar o valor dos benefícios. Por quê? Porque benefício é mais barato para a empresa lidar do que dinheiro. Benefício, você pega uma empresa que é grande, ela compra esse benefício em massa, principalmente uma empresa que está trabalhando no mercado de seguros, parte desse benefício pode ser seguro de saúde, sabe? É mais barato comprar um benefício em massa e dar para os seus funcionários do que, de fato, dar dinheiro para o funcionário. Ela está tentando minimizar o baque financeiro dessa lei maluca. Para o Estado e para os malditos jornalistas e para o pessoal que representa a classe da enfermagem, isso é coação. A gerente, basicamente, chegou e falou, pessoal, é o seguinte, a gente precisa dar um jeito nisso aqui para a empresa continuar funcionando, porque senão a empresa quebra e aí nem vocês têm emprego, nem eu tenho emprego. Essa foi a mensagem da gerente, sabe? Se a gente precisar pagar o que o governo tá mandando, a gente vai ter que demitir vocês. Simples assim. E isso não é uma ameaça, isso é bom senso. Se você encarece um produto, as pessoas compram menos desse produto. Por quê? Porque ele tá mais caro, porra. Se você encarece o trabalho do enfermeiro, o que vai acontecer? As pessoas, as empresas que contratam enfermeiro, que compram o produto, trabalho do enfermeiro, vão comprar menos produto. Simples assim. Mas noções básicas de bom senso econômico para esse pessoal da esquerda é coação. Coação. Estão coagindo, estão ameaçando os enfermeiros com a realidade. É basicamente... O que mais que a gente tem? A última do Brasil, só para fechar bem, né? Lucas? Aí é aquela coisa, né? Que se dá errado, evidentemente, a culpa é do empresário, sabe? Tem uma fala muito boa do Roberto Campos. Empresário é filho da puta. Empresário Tem uma fala muito boa do Roberto Campos, cara, que ele falava assim do qual foi o estrago que o plano real, que o plano cruzado teve para uma educação financeira de uma geração inteira de população. Porque o plano cruzado basicamente atribuía uma série de leis que puniam o empresário pelo aumento de preços, atribuindo a responsabilidade, portanto, do aumento de preço e do encarecimento pro empresário. Pro empresário. Isso viciou a mentalidade de uma geração que era ignorante em economia nessa mesma mentalidade e que não se corrigiu com o plano real. Porque o plano real também nem aborda essa questão. Né? Então você tem uma geração... aborda? Como é que é calculada a inflação? Aumento no nível geral de preços. Quem aumenta o preço é o empresário, sabe? Quem causa a inflação é o Estado, que imprime moeda de forma fraudulenta, que imprime dinheiro através da emissão de dívida que ele não vai pagar, de dívida fraudulenta. Quem aumenta o preço é o empresário. Então, assim, até hoje, isso tá na cabeça. Realmente, o brasileiro médio acha que tem o cara só é o tio Patinhas, o empresário. Ele tá ali, ele tem um cofre cheio de moedas de ouro, ele fala, como é que eu posso foder a classe trabalhadora hoje e lucrar com a mais-valia? É imbecil. É imbecil. Os caras não entendem que o empresário é o cara que arrisca tudo no próprio negócio. Sabe? É o cara que, se fosse fácil, todo mundo fazia, mas ninguém quer sair da posição confortável de trabalhador, de empregado, que tem o salário garantido no fim do mês, que tem uma quantidade fixa pré-estabelecida de horas de trabalho e que tem todas as estabilidades do funcionário para se arriscar empreendendo, sabe? Então, é foda. Essa visão é visão de país que não tem chance de dar certo. O empresário é quem gera riqueza. Se você pune e vilifica a pessoa que gera riqueza, não vai ter riqueza. É simples assim. É por isso que incel não transa, basicamente. Se você pune e vilifica quem te dá o sexo, você não transa. Mas, enfim, analogias maravilhosas à parte. Última notícia brasileira. Deputado Rafael Tavares, do PRTB, é condenado a 2 anos por crime de ódio. A notícia já começa ruim. Porque, né? Ódio não é crime. Ódio é o que eu sinto todo dia pelo PT. Se isso é crime, eu tô fudido. Mas as leis de crime de ódio, de discurso de ódio, espalhar o ódio virou um crime, são leis absurdas. A gente já
falou aqui múltiplas vezes no programa, lei tem que ser fato objetivo, tem que se basear em fato objetivo, não em Palavras jogadas ao vento. subjetivos de mente, né? Palavras jogadas ao vento, palavras jogadas. Pois aí, é, sabe? pois é. As pessoas ficam naquela macaquice de palavras influenciam a ação. Sabe? Então pune a ação, porra. Simples. Caralho. Mas enfim, a ação eles não punem, a ação eles fazem tudo o possível para não punir. Mas enfim, isso já seria absurdo. E aí você olha o resto da matéria e só piora. Por que ele... Aliás, só para você não achar que isso aqui é uma notícia irrelevante, ele é o primeiro a ser condenado por crime de ódio no Brasil. Isso é coisa nova, sabe? Criminalmente. O crime de ódio, você era condenado a pagar uma multa, a pagar uma indenização, era injúria, sabe? Mas a gente viu que o crime mudou. 15 dias atrás, não é mais injúria racial que é o crime, é racismo. Injúria racial é você pegar alguém de uma raça específica e falar, ô, seu filipino, você é um filho da puta porque você é filipino. E até tem uma pessoa. O crime é absurdo, porque palavras são palavras, palavras não ferem o princípio da não agressão, palavras não são violência, palavras são... me defendi, tá vendo? É basicamente isso, assim que funciona uma sociedade livre, mas pelo menos, quando injúria racial era o crime, você precisava ofender alguém. Aí eles mudaram tudo. STF, né? Mudou o crime de injúria racial para racismo. Agora, se você falar aos ventos que você não gosta de filipino, esteja preso. Massa! Você não vai nem pagar indenização para ninguém. É um pouco mais complexo que isso. É que o filipino não é uma minoria oprimida historicamente dentro das relações de poder da construção histórico-dialética brasileira. Sabe? Aí não tem assim. De fato. Ou seja, na cabeça dos esquerdistas, foda-se o filipino também. Foda-se o filipino, porque o filipino não se fudeu o suficiente para ganhar pontos de opressão. Onde já se viu o povo que trabalha, a gente não vai defender o povo que trabalha. Mas aí você olha e você olha a matéria. Vocês já estão lendo. A parcela pequena do pessoal que assiste a gente que sabe ler, porque vocês são extremistas, né? Vocês são radicais, vocês são tudo talibã, segundo o Flávio Dino, então não sei se talibã sabe ler. Mas, aliás, não sei nem como é que eu tô lendo aqui também, né? Enfim, somos o povo da deseducação e da anticiência, e a gramática é uma ciência, afinal de contas. Piora. Ele não foi preso, ele não tá sendo condenado a ser preso por algo que ele fez depois que a lei foi passada. Os caras passaram essa lei do crime de ódio, e ele está sendo ele está sendo a primeira pessoa a ser punida por um comentário feito no Facebook em 2018. Os caras passaram a lei em 2023. A lei está retroagindo para 2018 para prender o cara por causa de um comentário no Facebook. Cara, um dos princípios básicos, não da Constituição brasileira, mas de qualquer sistema constitucional, é que a lei não retroage, a não ser em benefício do réu. Sabe, o que é? Vamos sair de palavra chique e vamos falar em termos claros. O que é a lei retroagir? É você... pegar uma lei de agora e aplicar ela para um caso de antigamente. Isso só pode ser feito quando você está fazendo isso em benefício da pessoa a qual a lei está se aplicando. Vamos supor... Mas é que é benefício dele, é para ele aprender a ser democrático, né? Justo. É reeducação. A gente ainda não tem campos de reeducação, mas em breve teremos. Por que isso é importante? Porque toda a ideia por trás de uma Constituição, toda a ideia por trás de você pegar a lei e escrever ela, e dar forma física a ela, é limitar a arbitrariedade do Estado. Limitar a arbitrariedade do juiz e do Poder Executivo, basicamente. O Legislativo continua com a arbitrariedade de passar qualquer lei, mas pelo menos
Se você sabe qual é a lei, você pode olhar ali, o seu advogado pode chegar e falar, ó, a lei é essa. Não pode fazer isso, senão o Estado te pune. Pode fazer isso e o Estado não te pune. Por causa disso, lei não retroage para punir ninguém. Sabe? Se o Estado não tinha feito essa lei, quando você cometeu a ação, quando você cometeu o crime de comentar no Facebook, então o Estado não tem o direito de te punir. O que pode acontecer é, o Estado tá te punindo, você tá preso por tráfico de maconha, sei lá. Aí o Estado vai e legaliza a maconha. Aí sim, a lei pode retroagir, o Estado pode falar, olha, nós, o Estado, cometemos um erro, retificamos esse erro mudando a lei e estamos pedindo desculpa para você e te soltando. Sabe? Em benefício do réu, a lei pode retroagir. Em malefício do réu, para ônus do réu, jamais. Isso significa a ausência completa de lei. Por quê? Porque você está fazendo coisas agora, em 2023, que você não faz a mínima ideia se serão passíveis de punição em 2025, ou 2026, ou 2050. Acaba completamente com o princípio de qualquer Constituição. É isso que o STF fez. Palmas aos envolvidos. E tem o terceiro fator que torna a situação toda mais ridícula, que o cara claramente estava sendo irônico. Ele não estava defendendo efetivamente que agora que o Bolsonaro ia ser eleito, que ele ia ser dando tiro em preto na rua, em gay na rua. Ele só estava falando que a esquerda estava enchendo tanto o saco com isso, que até parece que na manhã seguinte ele conseguiria fazer, mas o burocrata também não sabe interpretar texto, né? Olha o comentário do cara. Não vejo a hora do Bolsonaro vencer as eleições e eu comprar o meu pedaço de caibro para começar os meus ataques. Ontem nas ruas de todo o país vi muitas famílias, mulheres e crianças destilando seus ódios pela rua, todos sedentos por apenas um pedacinho de caibro para começar a limpeza étnica que tanto sonhamos. Primeiro, isso é claramente ironia, o cara tá falando na linguagem da esquerda. Direitista não fala em destilar ódio de forma séria. Isso é coisa que esquerdista fala, o bolsonarista destilando ódio. Não feliz com isso, o cara chamou testemunhas, chamou as pessoas às quais o comentário do Facebook, de fato, foi dirigido, os amigos dele. Que situação ridícula. O cara teve que chamar os amigos de Facebook dele para depor. E os caras falaram, não, foi irônico, todo mundo que viu aquilo sabia que era ironia. Mas, para o MPMS, no texto de Tavares, não há nenhum indício de ironia, como uma risada, emoticon ou qualquer outro elemento que pudesse identificar a intenção. Quer dizer, se o cara metesse um re no final, tava suave. Se o cara metesse um emoticon dando risada, ele não seria condenado a 2 anos e 4 meses e quantos dias? E 15 dias de reclusão em regime aberto. A que ponto que a gente chegou, senhoras e senhores? Vale lembrar que tem um outro caso absurdo, que é um dos escritores do Instituto Rothbard, lá que ele está sendo processado porque escreveu um texto falando pelo direito de ser machista, racista e homofóbico, só que ele não estava falando que ele pessoalmente era, ele estava falando aquele mesmo recurso retórico que o Walter Block usa no Defendendo o Indefensável. Sabe, é uma continuação direta das premissas daquele texto. E aliás, fica a reiteração, as pessoas têm o direito, ou ao menos deveriam ter o direito, de serem machistas, homofóbicas e o caralho. Palavras são palavras, porra. Sabe, se as pessoas não podem falar coisas machistas e homofóbicas, como é que você vai saber quem é o machista? E aliás, como é que você vai pensar sobre machismo? Se você pensar, quem pensa corre o risco de pensar merda. Só quem não corre o risco de jamais pensar algo ruim é quem não pensa. Sabe? Mas foda-se. Tem um quarto fator também que está começando a surgir, justamente em razão dessas proibições, um abraço em torno de todas essas opiniões, porque tem moleque que quer adorar valor, que se morre por valor de choque. Então a pessoa comum, foda-se agora, o cara vira o personagem do machista, do homofóbico. É só você ver o Andrew Tate, toda essa cultura de incel, vem disso, vem da rejeição a essa merda. Porque todo mundo entende, no nível pelo menos visto, todo mundo não, né? Mas muita gente, todo mundo é muita gente, como diz meu primo. Muita gente entende, no nível visceral, pelo menos, que tá errado
censurar opiniões ruins, opiniões consideradas bizarras, porque não dá nem para falar que eles estão censurando machismo, porque se você falar que o homem é fisicamente mais forte que a mulher, você está sendo machista. Isso não é machismo, isso é bom senso biológico, sabe? Mas o Murilo Lova tá falando aqui, esse texto do Instituto Rothbard tá aqui no meu canal, vem censurar a porra, boa, é isso que a gente tem que fazer mesmo, desobediência civil, pau no cu desses caras. Cara, é absurdo. Mas tiramos o band-aid do dia. Brasil acabou. Vamos falar de cocaína. Colômbia. Governo colombiano e guerrilha do Exército de Libertação Nacional avançam em acordo de paz. Que acordo de paz? O representante da guerrilha está na posição de chefia do Estado. Tá? Por isso que eles estão avançando. Em acordo de paz, as partes decidiram criar zonas humanitárias para a paz. Eu quero saber quem é o marqueteiro da esquerda, bicho. Quem é o marqueteiro desses caras que tem essa cara de pau de chamar uma zona sem polícia e, portanto, sem confronto do crime organizado com a polícia de uma zona humanitária para a paz. Bom, no momento em que o muro de Berlim do lado de lá, né, do lado da Alemanha Oriental, tinha o nome de muro antifascista, sabe? Pois é. Ao mesmo tempo em que o governo colombiano, que com certeza não está infiltrado pelo narcotráfico, né? A gente não mostrou aqui no programa como as Farc e as guerrilhas narcocomunistas se institucionalizaram, entraram para a política tradicional, foram eleitos para o Congresso e, eventualmente, colocaram lá o Petro, o presidente atual da Colômbia, no poder. Não mostramos isso aqui no canal, porque isso seria fake news, nunca aconteceu. Ao mesmo tempo que esses acordos de paz entre o representante do narcotráfico dentro do Estado e o representante do narcotráfico fora do Estado avançam, a Colômbia, segundo a própria ONU, bate o seu próprio recorde de cultivo da folha de coca. Isso aí deve ser tudo para o pessoal mascar, para fazer chá, é óbvio. Não é, com certeza absoluta, porque o Estado foi tomado por narcotraficantes, portanto está muito mais fácil exportar e negociar cocaína. Com certeza não é por causa disso. É porque acabou o café tá caro e eles estão tomando chá de coca mesmo. Não tem muito mistério. Cara, bizarro. A esquerda consegue me fazer não gostar de droga, sabe? É bizarro. Eu sempre... Em qualquer outra situação, essa notícia seria maravilhosa. Sabe? Comerciantes de algo que foi indevidamente proibido pelo Estado, cocaína, leia-se, estão finalmente conseguindo produzir números recordes. Maravilhoso. Aí você olha e você vê que, na verdade, não é só a produção de pó. É produção de pó para vender e financiar comunismo na América Latina. Aí é foda. E é aquela coisa, né? Toda vez que o Estado regula uma atividade econômica, ela tende a promover dentro da competitividade aquele que é o mais violento e aquele que é o mais acostumado a burlar leis na porrada. Pois sabe? é. Por consequência, por seleção, por processo de seleção. Cara, na história dos cartéis mexicanos, você vê isso perfeitamente. O tráfico no México começou primeiro com maconha, não com cocaína, e começou com fazendeiro de fronteira. Sabe, eu tenho o pai de um amigo meu do México, não vou citar nomes aqui por razões óbvias, era um traficante, um plantador, não era nem traficante, era um plantador de maconha, e cresceu sendo plantador de maconha e se aposentou porque por causa dessa lógica, porque os caras eram fazendeiro, sabe? Fazendeiro que plantava maconha, pagava vendia para um contrabandista que vendia para os Estados Unidos, e acabou, não tinha nada de errado com isso. Sabe, todo mundo, o cara que comprou a maconha tá bem, o fazendeiro tá bem. Eventualmente, os cartéis foram tomando tudo. A cocaína entrou para substituir a maconha, mas a maconha eles já tinham tomado e entraram cortando cabeça das pessoas com machete, sabe? Não entraram competindo e se tornando mais produtivos que os seus rivais. Essa é a lógica da proibição e do tráfico. O Murilo Lova tá falando, é pra tomar uma coquinha gelada, pô. Tem cocaína na geladeira, né? Pois é foda. O Causticidade, aliás, salve pro Causticidade, tá falando, em um estado de exceção, leis são meras abstrações, porque a gente tava falando do STF, da retroação das leis e afins.
leis sempre são abstrações. Sabe? A lei não é algo concreto que nem esse copo, ela é uma abstração. O problema é que macaco não abstrai. Sabe? Se a gente abre mão das abstrações, a gente abre mão daquilo que nos torna humanos. A gente regride ao nível de macaco, de cachorro. E é isso que o país está fazendo de forma sistemática, que pelo menos uma boa parte do país, a parte do país que está no poder, está fazendo de forma sistemática e advoga abertamente para isso, sabe? Abstrações, conceitos, aquilo que nos torna humano, são meras construções sociais opressoras e tem que acabar. E o mundo só será legal quando todo mundo for um estudante de humanas pelado que não toma banho e bota o dedo no cu dos outros. É basicamente essa a utopia desse pessoal. É bizarro. Os caras conseguem pegar o marxismo e piorar. É incrível, é incrível. Mas saímos da América do Sul. Chega, Colômbia também não merece tanto tempo assim de programa. Vamos para as notícias boas ainda não. Calma que ainda tem uma notícia ruim dos Estados Unidos antes da gente entrar nas notícias boas. Mas antes da gente entrar nos Estados Unidos, deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe, por favor, o nosso trabalho com outras pessoas. Aliás, continuem compartilhando, porque vocês já estão fazendo um puta trabalho de marketing para a gente. E temos as nossas outras redes sociais, não se esqueça, temos nosso chat no Telegram, temos nosso Instagram, temos nosso TikTok para quem tem probleminhas mentais, temos o Twitter também, mas foda-se o Twitter, e é isso aí, temos o Spotify também, para quem curte, para quem tem fetiche, curte escutar as coisas e não assistir as coisas, não sei, tem gente que é estranha. Enfim, vamos para as notícias americanas. DHS manda 20 milhões de DHS, o Departamento de Homeland Security, Departamento de Segurança Nacional, um dos vários órgãos de defesa redundantes dos Estados Unidos, mandam 20 milhões para 34 organizações em um esforço para prevenir violência mirada, targeted violence, tipo violência direcionada e terrorismo. Mas fala, os caras estão lutando contra a Al-Qaeda? Os caras estão lutando contra o ISIS em solo americano? Terrorismo? Contra os cartéis, né? Que inclusive tem relações muito próximas com o Deep State americano, né? São usados como arma de destabilização do Deep State americano. Não. É o terrorismo doméstico da supremacia branca. E é aquela coisa, né? Eu quero aproveitar e fazer um PS aqui, que é aquela coisa. A gente já mostrou que mais de uma vez como que os próprios serviços de inteligência americanos fazem grooming com o doente mental na internet, sabe? Fizeram isso com o MK Ultra lá, com o Nabomber e com o Charles Manson, inclusive com o Charles Manson sendo um neonazista, né? Por causa desse grooming que foi feito com ele. Estão fazendo isso a rodo, pegaram um moleque com deficiência intelectual para ele doar dinheiro pro ISIS, e é muito provável que esses caras estejam em Reddit da vida e 4chans da vida, em fóruns de incel da vida, radicalizando o pessoal, para justamente tirar terrorismo do México. Não, a gente já tem bastante evidência documentada disso. Esse caso que a gente mostrou, foi o quê? 3 meses atrás que isso rolou? É uma evidência extremamente clara disso. Para quem não assistiu e não sabe do que a gente está falando, o FBI ativamente começou a conversar, um agente do FBI começou a conversar com um moleque de 16 anos com esquizofrenia, doente mental e adolescente. Eventualmente, depois de meses de conversa, o agente conseguiu convencer o moleque a doar uma grana pro ISIS. E aí o moleque mandou uma grana pro ISIS e o cara foi lá e prendeu ele. Isso é o que o FBI faz, olha só que maravilha. É isso que esse deep state de segurança, que o estado de vigilância do cidadão americano faz. Ele pega o doente mental, no momento onde ele não está sendo supervisionado, transforma ele em um terrorista doméstico, prende e noticia e fala, temos um problema de terrorismo doméstico. Mas qual é esse problema? É o doente mental que está sendo cooptado por agentes do Estado? Não. É o branco. É o supremacista branco que odeia o negro, odeia o mexicano, odeia todas as minorias possíveis. E está começando a acontecer alguns casos bem interessantes de supremacistas brancos que são pretos e latinos, né? Opa. Travou legal aí. Repete aí.
Tá acontecendo um caso bem curioso de supremacistas brancos que são pretos, latinos e alguns até muçulmanos. Latinos, é porque a supremacia branca, como qualquer conceito da esquerda, é flexível, né? Pode ser um preto que internalizou os valores brancos que incluem a lógica científica, que incluem o acordar cedo para trabalhar, sabe? Quem tá falando isso não sou eu, são acadêmicos americanos mesmo. A gente já mostrou esses papers aqui no programa. Meu Deus do céu. Enfim, basicamente eles estão apostando em uma nova estratégia agora. Ao invés do próprio Departamento de Homeland Security, do próprio FBI, ATF e afins, irem atrás dos supostos terroristas domésticos da supremacia branca, eles estão liberando 20 milhões para 34 grupos. Grupos, que tipo de grupos? Grupos, cadê? Aqui onde é que ele fala na matéria? Grupos essencialmente racistas. A universidade e faculdade historicamente negra, 7 instituições de serviço às minorias, uma organização de índio, uma organização de servindo o LGBTQIA+, e 5 organizações servindo a comunidade rural. Enfim, é basicamente grupo racista de maluco, grupo pós-moderno de maluco, militarizado, relativamente militarizado, grupos de autodefesa contra o racismo. E aí o Departamento de Segurança Nacional, de Segurança Doméstica, tá indo lá e mandando centenas de milhares de dólares para esse pessoal, para eles se armar e ficarem porrada em branco, basicamente, para combater o terrorismo doméstico. E é legal que agora, se não tinha, sempre se perguntava assim, né? Por que os Estados Unidos não tem MST? Agora vai ter. Agora vai ter, né? O pessoal das comunidades rurais está sendo financiado. Caralho! Os caras... Isso, pro Deep State, é uma estratégia genial. Porque, ao mesmo tempo, eles têm mão de obra barata, sabe? 800 mil dólares na mão do Estado, some rapidinho. 800 mil dólares na mão de um grupo de racistas bem motivados para dar porrada em branco e criar arruaça na rua, porra, os caras fazem miséria com isso. Segundo, eles estão se blindando, basicamente. Se vai um agente do FBI e prende um terrorista, ou pior, mata um terrorista, entre todas as aspas, mata um cara que acredita em coisas como Deus e liberdade individual, que, segundo o próprio FBI, são sinais de supremacia branca e de possível terrorismo doméstico, shitstorm, uma tempestade de merda em termos de relações públicas para o FBI. Se o FBI dá uma graninha ali para um grupo de negão maluco dar porrada em branco, para um grupo de negão maluco no próximo protesto racial que tiver ali de Black Lives Matter e afins, comprar um monte de arma e ir trocar tiro com quem está defendendo a lei e a ordem, não foi a gente que fez isso. A gente só mandou uma graninha ali para os caras comprarem arma. A gente não matou ninguém, o FBI não matou ninguém, o Departamento de Homeland Security... A preocupação também a preocupação é evitar que surja um segundo Kyle Rittenhouse, né? Sim, a preocupação é exatamente essa. Esse pessoal desses movimentos malucos pós-modernos, neomarxistas, eles entenderam que não dá para sair dos grandes centros urbanos com essa brincadeira. Esse negócio de sair por aí queimando loja, roubando tênis da Nike em forma de protesto, funciona em Nova York, porque é um bando de bunda mole, uma polícia de bunda mole, um povo bunda mole, e nego não tá armado, enfim, é uma tempestade perfeita. Agora, você vai tentar isso numa cidadezinha que nem Kenosha, sabe, no interior da puta que pariu, cidade de 15 mil habitantes e 25 mil rifles, não vai dar certo. Aliás, a direita americana passou muito tempo fazendo meme, sabe? A esquerda começou a falar, vamos para a América Rural. E o pessoal falou, cara, vem, pelo amor de Deus, sai dos grandes centros urbanos e vem para a América Rural, porque vocês vão virar peneira. Só que, e de fato, isso aconteceu. Os caras tentaram ir lá para Kenosha. Kenosha é em qual estado mesmo? Só para... Kenosha
É uma cidade em Wisconsin. Sabe Wisconsin? Estado produtor de queijo. Sabe? Estado de fazenda. Os caras foram tentar fazer essa brincadeira. É tipo os caras tentarem ir pro interior do Mato Grosso com essa brincadeira. Sabe? Só que vezes 1000. Óbvio. Surgiu o Kyle Rittenhouse. Se não fosse o Rittenhouse, ia ser outra pessoa. Aliás, de palmas pro Rittenhouse. Nunca é demais bater palma pro Rittenhouse. Se botou buraco em pedófilo, é sempre legal. Mas eles entenderam que isso não vai acontecer. Se eles quiserem, como eles querem, dominar à força essas cidades rurais dos Estados Unidos, eles precisam armar os malucos. Por quê? Porque esse pessoal que eles mobilizam para proteger Black Lives Matter é marginalzinho de quinta categoria. Sabe? Pedófilo, ex-condenado, é um pessoal que não tem exatamente a capacidade produtiva necessária para comprar um rifle de $3 mil. Aí você dá 800 pau na mão desse maluco, na mão desse grupo de vagabundos, é rifle pra cacete. E aí eles conseguem, de fato, fazer isso. Então, se prepare, América Rural, mas nisso eu confio na América Rural. Assim, a hora que começar a chegar esses malucos da esquerda radical armado em cidade pequena, vai juntar o estado inteiro, sabe? Se você tem uma Kenosha 2.0 e o Kyle Rittenhouse dessa vez é o cara que toma a bala e morre, ao invés de você ter... De fato, você vai ter duas coisas. A primeira é a tragédia. Você vai ter uma cidade tomada por esses vagabundos e rapidinho vai chegar um monte de americano pistola e armado até os dentes para dizimar esse negócio. Você vai ter guerra civil e vai ser uma bagunça do caralho. E é exatamente nisso que o Deep State americano está apostando, é exatamente isso que eles querem ver. Se você tem guerra civil, você não tem mais eleição e o Biden fica ali no poder. Mas enfim, o que mais que a gente tem? Essa é a notícia ruim dos Estados Unidos. Agora, parceirinhos, só notícia boa. Só notícia boa. Primeiro essa aqui. Governadora do Novo México suspende o direito de portar armas, como se ela tivesse essa autoridade, dizendo que a segunda emenda não é absoluta. Ela só se esqueceu que a segunda emenda é absoluta, né? É meio que para isso que serve a emenda. E os policiais locais não querem obedecer, basicamente. Antes da gente chegar na parte boa, vamos só frisar que ela fez isso com uma ordem de emergência para a saúde pública. É isso mesmo. A vagabunda resolveu suspender a segunda emenda por meio de uma ordem de emergência de saúde pública. É assim que o Estado funciona. Eles criam um mecanismo de poder emergencial. Normalmente eles fazem isso em situações de emergência mesmo. Nesse caso, eles criaram a fraudemia, né? Nem tinham a situação de emergência, mas eles inventaram a porra da situação de emergência, porque era mais conveniente para os planos do Estado. Aí eles começaram a criar todos esses dispositivos de lockdown, de política de emergência e afins, e agora eles estão usando a mesma coisa que foi cunhada na fraudemia, a ordem de emergência de saúde pública, a forma que eles usaram para suprimir o direito individual de ir e vir, de não usar máscara e afins, de propriedade privada, eles estão usando para tentar, como é que se diz? Suprimir a segunda emenda. A melhor parte é essa aqui. Xerife de Novo México diz que ele não vai enforçar o gun ban inconstitucional, a proibição inconstitucional de armas. E, cara, o discurso do maluco, bota aqui, porque careca, quando faz coisa boa, a gente tem que prestigiar. A gente fala tão mal de careca aqui, o Brasil tem tanto careca ruim, do Moraes ao Roncaglia ao Pondé, sabe? Que quando um careca faz uma coisa boa, a gente tem que bater palma, não adianta. Mas o discurso do cara é muito bom, sabe? Eu não tô aqui para servir o governador, eu tô aqui para servir a população. Isso aqui é uma lei com uma ordem constitucional. Ordem constitucional a gente ignora e podem ficar tranquilos porque o departamento não vai cumprir essa lei. As suas armas estão ali. Dois detalhes importantes. Interessantes mais do que importantes nesse caso. Um é bem importante e o outro é só interessante. Detalhe interessante.
a proibição às armas era temporária, tá? Então, assim, não é como se ela tivesse acabando de vez com as armas. Era só por 30 dias para achatar a curva dos homicídios. Tá vendo como o Estado pega a mesma lógica e usa ad infinito, ad nauseum? É a mesma coisa. Fica em casa só 15 dias. Não estamos pedindo, estamos mandando, mas assim, fica na porra da casa, mas é só por 15 dias para achatar a curva dos hospitais. Aí o povo vai e obedece, que nem um bando de ovelhinha. O Estado olha e fala: maravilha, ó, então não é mais 15 dias, não, é 2 meses só. A gente está esperando 2 meses. E, na verdade, 2 meses é 2 anos, e mais um pouquinho. E depois volta de novo, porque vocês são um bando de bunda mole que ficaram em casa. É basicamente essa a lógica do Estado. Aqui ia ser a mesma coisa. Ó, não pode mais ter arma por 30 dias. Como é... Ficar em casa ainda é fisicamente possível. Como é que eu não vou ter a minha arma por 30 dias? Eu não sei. Eu vou mandar ela no correio para depois mandar de volta para mim. Ela fica no correio circulando e depois de 30 dias ela volta para minha casa? Não. Se você saísse com a sua arma, se era preso a sua arma, era apreendida, e se alguém denunciasse que você estava guardando uma arma em casa, a arma era apreendida. Era essa a lógica, mas só por 30 dias, porque nós estamos tendo muito homicídio. Tem nada a ver com o fato da gente ter sucateado a polícia, tem nada a ver com o fato do Novo México ser um ponto de distribuição de metanfetamina e cocaína e fentanil, tem nada a ver com o fato de que essa governadora democrata contribuiu ativamente para a impunidade dos criminosos, é porque as pessoas têm armas demais. Então, ó, para achatar a curva, 30 dias sem armas. Beleza, pessoal? 30 dias? 30 anos, 30 gerações, vocês nunca mais vão ter o direito de ter arma. A outra coisa que não é só interessante, é importante para um cacete, porque é algo que a gente precisa ter no Brasil, eventualmente, se a gente quiser correr o mínimo risco de dar certo. Como é que tem xerife no Brasil? Nem tem xerife no Brasil, né? Como é que alguém entra para a polícia militar? Como é que um capitão da polícia militar, um chefe de departamento da polícia militar chega lá, chega nessa posição? Dependendo do cargo, concurso público ou indicação política. Das duas, normalmente uma mistura dos dois. Você pega os dois piores caminhos para alguém seguir. Hã? Os dois piores caminhos para alguém seguir na vida. As duas coisas que o Brasil mais faz, né? Concurso público e como é que se diz? E cargo comissionado. Politicagem. Pois é. Essas duas coisas são como a gente, no Brasil, seleciona os chefes da nossa polícia. Governador é o chefe supremo da polícia que indica ali o pessoal de dentro da polícia mesmo e, assim, dentro de um grupo de concursados. Você acha que essa polícia vai servir a quem? Você acha que esses caras que estão na posição de poder dentro da polícia vão servir quem? A população? Ou o governador? Ou a classe política que colocou eles lá? É óbvio que é a segunda opção. Sabe? É por isso que em todo o estado brasileiro a polícia militar é muito menos sucateada que a polícia civil. Porque a polícia civil é a polícia que, em teoria, investiga político. E óbvio que político não vai repassar verba e nem vai dar muito poder para policial civil. Polícia militar só obedece ordem do governador e acabou. Então, normalmente ela é menos sucateada. Nos Estados Unidos, não. Você elege o seu xerife. Eleição direta. Cada condado, cada distrito policial tem os seus moradores. Você tem uma eleição e a população olha e fala: esse cara é o cara que eu quero de xerife pro próximo mandato de xerife. Você acha que esse cara vai obedecer quem? O eleitor dele ou um governador que está claramente quebrando a lei? A lógica é diferente, sabe? É diferente em muitas coisas, mas no Brasil a gente sempre tem essa lógica de cima para baixo. Os Estados Unidos é de baixo para cima. Se a gente quiser ter qualquer chance de dar certo no Brasil, a gente precisa dessa mudança.
sabe? A gente precisa começar a ter mais, por incrível que pareça, por incrível, mais esquerdista que pareça esse papo, a gente precisa começar a ter mais democracia direta para pequenos cargos. Sabe? Não é a porra do governador que escolhe quem manda na polícia. É a população. A gente deveria eleger xerife que nem elege prefeito, que nem elege vereador. A gente deveria eleger empresa de gestão de água, enquanto a gente não privatizar de vez essa bosta, que nem a gente elege vereador, prefeito e afins. Sabe? É a única coisa que faz sentido. O Moisés, aliás, salve pro Moisés, tá perguntando, esquerda americana tem no bolso o exército como aqui no Brasil? Como no Brasil, não, porque o exército brasileiro é facinho de comprar e a esquerda está sucateando, infiltrando e comprando o exército brasileiro desde o fim da ditadura militar, sabe? Mas eles estão no mesmo processo. O exército americano é difícil para a esquerda, em especial, de comprar, porque eles têm uma cultura muito forte, mas a esquerda não está exatamente comprando o exército, ela está infiltrando o exército. Ela está pegando o pessoal que está dentro do exército, é radical e de esquerda, e promovendo esse pessoal. É aí que você tem o Richard Levine, por exemplo, numa posição de poder, um cara que é comandante do exército e é trans. Segundo, a esquerda está sucateando o exército americano. Aliás, não só a esquerda, mas a cultura, a degeneração da cultura americana, de forma geral, está sucateando o exército americano. Eles estão tendo muito problema para recrutar, porque todo mundo é drogado e gordo. Quer dizer, todo mundo não, né? Mas assim, tem uma proporção nunca antes vista de drogado e obeso. O grande problema do exército americano não é a esquerda. Por incrível que pareça, é a direita e, de forma tradicional, a direita, e de forma geral, o Deep State. Nos Estados Unidos, o pessoal já está chamando do Uniparty, o unipartido. Não existe muita, em termos de política pública relevante, muita diferença entre o democrata e o republicano. Você tem figuras que são interessantes. A maioria das figuras estão dentro do Partido Republicano. Mas você tem, eu ia falar da Tulsi Gabbard, mas a Tulsi Gabbard saiu dos democratas, né? Ela está como independente agora. Mas não consegui pensar em nenhuma figura interessante nos democratas, mas deve ter. Porque o problema não é o partido. O problema é a lógica de Washington. E o que tem o exército no bolso é o unipartido. É esse grande pântano de centrão que o democrata vota igual o republicano, porque tá todo mundo no bolso de empresa que fabrica arma, tá todo mundo no bolso de empresa que fabrica remédio. Então, assim, o que o pessoal, o que a classe política americana vota é o que o contribuinte de campanha manda votar, porque é nisso que eles estão pensando. É a lógica do sistema que se perverteu, basicamente. Então, lá o problema não é esquerda, o problema é Deep State. Se sai o Biden e entra um Biden de direita, é o Bush, sabe? O Bush fez tudo que o Biden tá fazendo, tudo que o Obama fez, veio tudo de raiz do Bush. Sabe? Depois do 11 de setembro, o cara implementou o maior estado de vigilância contra o seu próprio cidadão de forma completamente imoral, ilegítima e inconstitucional da história dos Estados Unidos. Direita. Sabe? O Nixon fez muita... O Nixon e o Reagan, que o pessoal fica pagando pau aqui no Brasil, liberaleco e conservador em especial, fizeram muita merda. Sabe? Os caras buscaram aliança com a China, os caras aumentaram o gasto público e o poder do Estado. Enfim, o problema não é direita e esquerda nos Estados Unidos. O problema é que o Estado americano se descolou completamente da população e virou o seu próprio grupo de tiranos. O Trump era interessante justamente porque era um cara de fora do establishment. Ele concorreu pelos republicanos, mas ele não foi um político republicano, ele não precisava dessas doações de campanha, porque ele já era bilionário, e é por isso que ele foi tão perseguido. A mesma coisa aqui no Bolsonaro. E o Trump, na verdade, ele tem um aspecto mais fundamental, que ele é um cara que durante o grosso da sua carreira, ele navegou muito bem, obrigado, inclusive, entre os democratas. Sabe, eu tava vendo agora você vê, ele aparecia, ele era uma figura de mídia
Sim, apareceu no The Fresh Prince of Bel-Air, o Maluco no Pedaço aqui no Brasil, sabe? Pois é. Essa figura icônica, tava vendo o documentário do History dos gigantes da indústria, que é que o History Channel chamou para dar depoimento sobre o Vanderbilt lá e os outros. O Trump, entendeu? Era um cara que ele circulava bem E pela ele sempre grande foi mídia. democrata, diga-se de passagem. O Trump sempre foi amigo do pessoal de Hollywood. É por isso que ele conhece todos os podres. É por isso que, muito antes de estourar o escândalo do Epstein, o Trump já dava umas indiretas de, porra, o Epstein, ele gosta de menina novinha, né? Ele já mandava umas dessa, sabe? E é por isso que ele sempre deu um olé nesse pessoal, porque ele sempre foi um dos caras que compra o político, sabe? Então, para ele sempre foi muito natural desrespeitar a classe política americana e navegar a classe política americana. O Causticidade está falando que no Brasil as Forças Armadas são parte inerente do Estado Socialista brasileiro e seu dever é servir o seu empregador e o Estado. De fato, e assim, a segunda metade da frase está até mais correta. Não é que as Forças Armadas são só um pedaço do projeto socialista. As Forças Armadas brasileiras são mais vergonhosas que isso. Elas são lambe... Do mesmo jeito que tem o civil, que é lambe-bota, as Forças Armadas são lambe-político, lambe-saco de político, basicamente. Quem tá no poder, elas servem. Sabe? Sim, a gente mostrou no nosso Cataláxia sobre projetos de Brasil que esse papel das Forças Armadas como sentar porrada na população que queria quebrar os grilhões do Estado não vem do século XX. Vem Já do é século dele. XIX. Pois é, pois é. As Forças Armadas no Brasil se especializam em servir o tirano do dia. E sempre fizeram isso desde que foram criadas ainda na monarquia. Sabe? Então, o buraco é mais embaixo ainda. Mas o que mais que a gente tem? Isso aqui não é programa, não é Cataláxia. Cataláxia é amanhã. Aliás, amanhã, fiquem espertos, que a gente vai trocar ideia sobre Rússia e Ucrânia. Vamos contar uma história do conflito, trocar ideia sobre as perspectivas, as razões, enfim. Se você quiser ter um apanhadão desse desastre geopolítico, cola aí amanhã que a gente vai explicar do 0 ao 100 nessa bagaça, desde da formação dos dois povos, que na verdade sempre foram um povo, mas enfim, cola aí. O Gordão Ucrânia não vai gostar desse programa. Aliás, cadê o Gordão Ucrânia nos comentários? Quero ver ele chiando amanhã. Vai ser maravilhoso. Puta, vai ser maravilhoso os comentários do Gordão Ucrânia amanhã. Mas enfim, isso aqui é programa de notícia. Cataláxia é amanhã. E notícia boa, gente. Notícia boa. Aliás, hoje, como não vai dar tempo de ver as notícias de fora... maravilhoso da revista Sociedade Militar. Ali que o Rui Costa Pimenta Dancap tá botando. Projeto 153 de 2023. Prevê que militares atuem na manutenção de rodovias. Pode ser obrigado por lei a pintar meio fio. Maravilha, maravilha. Os caras não têm nenhuma honra de guerreiro. O comentário do Rui Costa é muito bom. Sai o artigo 142 e entra o projeto 153 de 2023. Militares atuem na manutenção de rodovias, deveriam atuar na manutenção de esgotos, que é o que esses caras merecem. Mas, risadas à parte, vamos terminar o programa de hoje, está dando o nosso horário, com essa notícia maravilhosa aqui. 35 mil imigrantes ilegais. Curiosamente, o New York Post deixou ilegais de fora, né? Só imigrantes. Imigrantes, gente que veio com visto para estudar. Olha só. Não, imigrantes ilegais foram colocados em ônibus do Texas para cidades santuário, para grandes centros urbanos governados por democratas que ficam com esse papinho de todas as pessoas são iguais. Deus ama todos, Deus não vê cor nem fronteira, olha só, é por isso que ele criou raças diferentes, etnias diferentes, povos diferentes. Mentira, não é, porque Deus não existe. Mas enfim, é um monte de cidade que fica com esse papinho e que não paga o preço, porque, né, Nova York, quem é o ticano que vai ter esse spample todo, ele subir. O cara tá no Texas, ele continua subindo, ele passa todo pelo Midwest americano ali, até chegar em Nova York? Não vai, o cara vai ficar ali construindo casa a preço de banana no Texas, vai pra Califórnia no máximo. O problema da Califórnia é que tá cheio de chicano já. Mas, enfim. Legal que vale lembrar que no século XIX também, Nova York recebeu uma porrada de imigrantes europeus ali. Irlandês, né?
E quem é que tava lá para cooptar o voto do Os Lumpesinato? democratas. Pois é, malditos. Democratas deviam ser criminalizados, bicho. Os caras só fizeram merda, eles foram um movimento fascista americano. Eles foram o movimento de cooptar a minoria para fazer merda. Foram o mesmo movimento que esterilizou preto. Então, tudo isso veio de dentro do Partido Democrata. O pessoal esquece que a Ku Klux Klan era um movimento democrata, né? De esquerda. Mas beleza. Desde que quem inaugurou isso foi o Ron DeSantis. O DeSantis foi o cara que começou a falar: vocês querem imigrante? Então toma. E aí, sempre que chegava imigrante legal na Flórida, ele plau, mandava para Nova York, plau, mandava de avião. Ele nem fretava ônibus, ele começou fazendo isso de avião. Ele mandava um avião cheio de ticano, cheio de venezuelano para Los Angeles, mandava outro para Nova York e agora toma que o filho é teu, parceiro. O DeSantis começou a fazer isso e o Greg Abbott, o governador do Texas, olhou pro DeSantis e falou: ué, pode fazer isso? Dá? É constitucional? Rola? Então vamos fazer a rodo. E começou a fazer isso muito, muito, muito mais do que o DeSantis até. Aí o cara mandou 35 imigrantes. Isso aqui é só nesse ano, né? Ou é desde o começo? Não, é desde o começo da crise, ou seja, desde fevereiro, né, nem o ano inteiro. 35 mil imigrantes ilegais para essas cidades santuários, essas cidades democratas de esquerda, mais de 13 mil só para a cidade de Nova York, não o estado de Nova York, a cidade de Nova York. Mais de 11.300 para a capital, para Washington DC, mais de quase 7 mil para Chicago, como se Chicago já não tivesse na merda o suficiente. Denver, puta, só 500 para Los Angeles? 500 negros para Los Angeles? Isso aqui tá me cheirando. Eu acho que pelos efeitos práticos valeu a pena enviar o grosso para Nova York, como vai noticiar na notícia seguinte. Se pá, ele não quis espalhar, né? Ele quis concentrar, mirou o ataque, mas assim, pô, mandava pra... Los Angeles nem ia sentir tanto, porque já tem tanto ticano naquela porra. Eu lembro que eu fiquei em choque quando eu tava andando, eu não lembro em que bairro exatamente, e aí eu olhei pra placa de trânsito, eu juro que isso não é mentira. Eu olhei pra placa de trânsito e tava espanhol em Los Angeles. Eu falei, quê? Onde estou eu? Sabe? É bizarro. Tem tanto imigrante naquela bagaça que os caras têm placa de trânsito em espanhol. Pelo menos é um dos lugares com a melhor comida nos Estados Unidos, porque a comida desses ticanos é boa para um caralho. Taco e o caralho. Mas enfim. Ai, saudade de taco mexicano. Isso sou meio gay. Mas bola para frente. Mais de 13.300 para Nova York, certo? Certo? Prefeito de Nova York busca cortar o orçamento para lidar com a onda de 110 mil imigrantes ilegais. 110 mil imigrantes ilegais. A população de Nova York é quanto? New York City Population. Cadê? 8 milhões e 335 mil. 8 e 300. Calculator do DuckDuckGo. 110 mil dividido por 8, 300. Caralho! É mais de 1% da população, senhoras e senhores. Só de imigrante ilegal em Nova York é 1,3% da população. Como é que isso acontece e não entra em colapso o lugar? Impossível mesmo. 1% é uma minoria étnica nova que chegou no lugar, sabe? Com o seu próprio gueto, com a sua própria linguagem. Meu Deus, o prefeito está convulsionando em posição fetal no chão do escritório dele a essa altura do campeonato, basicamente. E ele está tentando cortar o orçamento de outras coisas. O Eric Adams também só fez merda desde que foi eleito. Pediu que as agências do município submetam proposta de cortes orçamentários anuais de até 5%. Seguinte, não vai ter... Lembra daqueles serviços que poderiam ser prestados e deveriam ser
prestados pelo setor privado, mas que nós, o Estado, o município de Nova York, nos arrogamos do monopólio de prestar para o cidadão americano, pois é, vamos parar de prestar esses serviços que já são mal prestados, a gente precisa cortar custo, porque a gente falou bosta demais e estão mandando ticano e venezuelano para Nova York. Meu Deus, que notícia maravilhosa. Enfim, palmas pro Greg Abbott, palmas pro Ron DeSantis, palmas a todos os envolvidos, palmas para os venezuelanos que estão em Nova York, sabe? Boa sorte. Consigam o dinheiro para levar mais parente, viu? Diga-se de passagem. Pois é. Abracem o sonho americano com força, assim, sabe? Mas em Nova York. Tá? Em Nova York. Se for pro Texas, a situação fica mais complicada. Mas, enfim, é isso. Vamos terminar o programa nesse bom humor. Democratas destruindo Nova York mais uma vez. E Nova York está tendo o que merece. Está tendo uma puta crise porque o Greg Abbott descobriu que você pode simplesmente pegar os ticanos, colocar num busão e falar, vai pro lugar onde o nego quer vocês. Maravilha. Enfim, pessoal, esse foi o programa. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, tanto quanto a gente gosta de fazer o programa para vocês. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas, entrem nas nossas outras redes sociais e não percam o Cataláxia de amanhã. Nosso Cataláxia é número 7, se eu não me engano, onde a gente vai fazer um apanhadão sobre a história da Rússia e da Ucrânia e a história desse conflito agora entre Rússia e Ocidente. É isso aí. Catalácticos todo dia das 6 às 7h30. Até amanhã, pessoal.